Boa noite. Hoje, 15 de dezembro de 2020, estamos sintonizados para mais um estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, onde nós já estamos vendo a parte 6 do livro. Então, aguardando todo mundo. Sejam bem-vindos, aqueles que já estão aí sintonizando conosco. Boa noite. Então vamos aguardar só uns minutinhos para que a gente possa então já dar início. Boa noite, Tereza, Marta, Maura, boa noite. Nós estamos na página 218 do livro Missionários da Luz. Boa noite, Maria Regina, boa noite, Joyce. Saudade também, viu? Boa noite, Márcia, Rê, Angélica, boa noite. Boa noite, Cris. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite, Cris. As duas Cris, né? A Romanelli e a Cris Sanches. Boa noite. Vamos lá, então. Já vamos nos preparando, nos organizando, colocando o copo com água, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial, tá bom? Então, quem não colocou, então já vá pegando o seu copinho com água que eu tô aguardando para a gente fazer a nossa prece. Boa noite, Dona Cida. Seja bem-vinda. Estamos aguardando um minutinho só, para que dê tempo de pegarem as suas águas e colocarem aí. Quem tem o livro, pega o livro, para a gente dar início então aos estudos. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos. Acho que agora já deu tempo, né? Então vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Jesus, buscando mentalizar a figura misericordiosa do nosso Mestre. Senhor Jesus, médico dos médicos, médico das almas, irmão de todas as horas, sempre dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Gratidão, Mestre, por mais uma semana que se inicia. Gratidão pela oportunidade de sintonizarmos os nossos pensamentos com o plano maior, com os amigos espirituais, trabalhadores abnegados de tua seara, que nos inspiram, nos intuem, e que nesse momento, através dos nossos mentores, dos nossos familiares que nos precederam além túmulo, e todos aqueles que nos amam, a nossa família espiritual, que permanece na pátria, zelando, velando e orando para que possamos ser exitosos nessa existência corpórea. Pedimos, Mestre, para que os nossos irmãos façam uma visita em toda a área construída e não construída dos nossos lares, retirando fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, tudo aquilo que nos desequilibra, nos angustia, transmutando tudo que é deletério em fluidos salutares. Que as águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados e recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Mestre Jesus, estamos chegando no final de um ano, de mais um ano de oportunidades.
que precisamos trabalhar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé inabalável, transformando tudo aquilo que antes para nós era matéria em virtudes do Espírito, afastando-nos dos elementos que nos prendem à terra de maneira unida ao lodo. Sabemos pela fala do Mestre que somos centelha divina. O próprio Jesus pede-nos para que brilhe nossa luz. O próprio Mestre aponta que somos o sal da terra. E precisamos trabalhar isso em nós. Trabalhar essa essência divina, vencendo todas as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas doenças advindas da mente, que refletem no corpo físico. Nesse momento, pedimos por todos os que estão doentes, do corpo ou do espírito, por todos aqueles que se encontram enfermos, que necessitam agora, Senhor, de um auxílio, de um olhar, de uma mão estendida na sua direção. Pedimos por nós, porque o Senhor sabe das nossas reais necessidades. Nós que nos encontramos muitas vezes perturbados, distantes ainda da compreensão da essência da boa nova, do Evangelho que o Senhor nos trouxe. Fortaleça-nos, ampare-nos. Dê-nos, Senhor, a visão ampliada do Espírito que somos no corpo em que habitamos. Que vossa paz, que vossa luz e vosso amor nos envolva a todos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então agora, depois da nossa prece, de buscarmos a sintonia com os nossos amigos espirituais, vamos dar início então a mais um capítulo do nosso estudo, dessa preparação da volta à matéria, à existência corpórea de Segismundo. Então a gente está vendo a questão da preparação de um corpo físico para que a gente experiencie na carne. Vocês veem como a reencarnação é algo divino, preparado no plano espiritual. E nós estamos estudando que lá em cima é feito um rascunho desse corpo que dará ao espírito a chance de buscar ser melhor. Porque é só aqui, esquecendo-nos temporariamente do nosso passado muitas vezes equivocado, é que nós conseguiremos vencer as nossas mazelas e escrevermos um novo roteiro para as nossas vidas, buscando voltar para o Criador, seguindo os passos luminosos de Jesus e de todos os amigos espirituais que já passaram por essa terra, que estão voltando e que estão do outro lado nos intuindo, nos inspirando e nos auxiliando nesse êxito que deve ser a nossa existência física. Então, nós estamos vendo que essa preparação advém de todo um auxílio do plano espiritual. E na página 218, na última parte do nosso estudo da semana passada, nós estávamos ouvindo uma conversa entre André Luiz e Alexandre, onde Alexandre estava falando da importância que tem, a gente compreender que a existência carnal não são todos que vêm para cá com a noção de propósitos, não são todos que têm condições de participar desse rascunho para a nova existência, mas aqueles que têm uma oportunidade ímpar de compreender a grandiosidade do momento e se fortalecer para que aqui possa realmente escrever um roteiro celeste, buscando aprender na vivência diária aquilo que o Mestre Jesus busca falar nos recônditos de nossa alma. Então, continuando, André Luiz estava falando, exclamando, ó meu Deus,
quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas. E ao mesmo tempo ele fala quanta ignorância nossa a ser vencida, né? Porque na matéria a maioria de nós se esquece dos propósitos divinos, se esquece a que veio e busca estar no mundo sendo do mundo, quando deveria ser o contrário. Como a flor de lótus está no lodo sem se deixar vencer por ele, né? Continua brilhando, bela como sempre. Então é sobre isso que nós estamos falando. Depois que Alexandre falou da importância disso, que é muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal, né? Justamente pelo esquecimento e pelas tendências que a gente acaba, pelas nossas escolhas novamente equivocadas, por não sermos suficientemente fortes no desejo de escrever um novo roteiro. Ele fala que muitas pessoas, né, continuam desprevenidos, não se esforçam no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso é voltar para lá e acordar e despertar e ver que aquilo que se propôs não se fez aqui porque perdeu-se muito tempo, né? Então é isso que está sendo falado. E aí André Luiz fala que ele se calou ao escutar Alexandre falar isso. E Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. Então, recordando, nessa noite, eles estão voltando para a casa de Adelina e Raquel para começar a unir o perispírito de Segismundo à célula ovo, porque já houve a união do casal, né? Já houve a troca de afetos, que a gente fala da conjunção carnal, e nessa união que eles estiveram aí, nós já temos a gravidez correndo. Então, toda a parte de divisão celular, então a célula ovo, a união do óvulo com o espermatozoide já aconteceu. Jô, fica tranquila, bem, tá tudo certo. Um beijo no seu coração. Então, dentro disso, eles estão voltando na casa para auxiliar, e nós aprendemos bastante na semana passada, porque nós vimos que quando a família vive com as bases cristãs, tem um intuito reto, né, base reta familiar, moral ilibada, procura viver o amor, né, no sentido maior da união de qualidades, não o sexo inferiorizado. Na união sexual não tem presença dos benfeitores. Eles respeitam e não deixam nenhum outro espírito inferior se aproximar. E depois dessa união que eles estão voltando agora sim para poder fazer o trabalho de unir o espírito à célula ovo, que virá a ser Segismundo reencarnado lá na frente, né? Ele vai receber esse corpinho. Então, quando eles chegam, são recebidos por Herculano, que é esse espírito benfeitor que está ajudando na volta de Segismundo à Terra. E o chefe dos construtores, que são aqueles espíritos responsáveis em fazer toda essa união, a estudar o mapa cromossômico, ver o desenho que foi feito lá no plano espiritual e trabalhar agora a parte física para que aquele desenho aconteça. Então é isso que eles estão fazendo. O chefe dos construtores, que é um desses espíritos que faz esse trabalho, dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Lembra que Segismundo agora está com medo de voltar para a Terra e fracassar. Não pude esconder uma interrogação, diz André Luiz. Por que motivo Segismundo está sofrendo tanto, né? Perguntei a Alexandre em tom discreto.
Desde muito, diz Alexandre, e particularmente desde a semana passada, Segismundo está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano, que é esse mentor que está ajudando nessa volta de Segismundo à Terra, está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele, Segismundo, vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. E no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Então veja, nesse momento Segismundo foi trazido para casa para ficar perto dos futuros pais, que são aquelas pessoas que foram suas vítimas de passado. Quando ele volta, ele começa a trabalhar em si mesmo, no próprio perispírito. O que é o perispírito? O primeiro corpinho que o espírito usa, que é um corpinho mais sutil, mais leve, semimaterial. É a primeira roupinha. E é essa roupa que vai criar a roupa de carne e osso. Molécula a molécula, célula a célula, o perispírito cria a sua cópia de carne e osso. Então, quando você olha para mim e vê esse corpo, o meu perispírito é igual. É ele a matriz. Isso aqui é uma cópia, certo? Então, é isso que está sendo dito. Então, o perispírito de Segismundo agora precisa se ligar de novo à matéria. Então, precisa esquecer um pouco a vivência dele no mundo espiritual e mentalizar. Segismundo espírito precisa mentalizar a criança que ele vai ser de novo, a vida fetal, todo aquele processo até chegar ao nascimento. Então, está sendo trabalhado isso com ele. E esse processo, gente, de vir do berço ao túmulo para voltar para a Terra é um processo de sofrimento da mesma maneira que é o sofrimento para largar o corpo físico e voltar para a pátria espiritual. É igual. É isso que a gente vai ver hoje, tá? A observação, diz André Luiz, era muito nova para mim. E continuei perguntando, mas o organismo perispirítico de Segismundo, quer dizer, o corpo perispiritual, não é o mesmo que ele trouxe da Terra ao desencarnar pela última vez? Então, quando a gente desencarna, o corpo físico fica aqui. O que volta para a pátria espiritual? O espírito com esse corpo primeiro, que é chamado de perispírito, envoltório semimaterial, esse corpo mais leve. Não é o mesmo da última encarnação? Por que ele está sofrendo? Olha a resposta de Alexandre agora. Sim, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Então, aqui o que ele está dizendo? Embora seja o mesmo do último desencarne, a essência é a mesma, mas faz tempo que ele está no plano espiritual. Então, ele está agora acostumado com outro tipo de vibração, outro tipo de alimentação, outro tipo de vivência e de eflúvios ou fluidos diferentes desses da Terra. Então lá ele estava acostumado com outra vida agora, vamos dizer assim. É o mesmo que você sair daqui e ir morar em outro país. Vamos dizer que nessa época você vai passar um tempo lá na França, na Tailândia, em qualquer outro país. É diferente, o clima é diferente, a alimentação é diferente, a língua é diferente, então você aprende novas coisas de novo.
E como no mundo espiritual tudo é mais sutil do que na Terra, então é claro que para voltar para a Terra ele tem que se alinhar, sintonizar de novo com esses fluidos grosseiros que habitam a Terra. A atmosfera, o ar é mais pesado. Os espíritos falam que a primeira vez depois que eles partem, quando eles voltam para fazer uma visita, o quanto que eles sofrem. Há toda uma atmosfera densa em volta à crosta terrestre. Então imagina para voltar para o corpo físico. Então o espírito tem que ser novamente preparado. Então ele estar sintonizando com a matéria não é fácil de novo. E é isso que está sendo dito aqui. Disse André Luiz, não teremos aqui então um fato semelhante à morte física na crosta? Quer dizer, para a pessoa deixar o corpo físico e voltar ao mundo dos espíritos, é todo um sofrimento. O corpo entra em decadência, a pessoa às vezes fica ali presa por tempo naquele corpo enfermo, até que ela consiga, como um pássaro que sai da gaiola, ou uma borboleta que sai do casulo, alçar voos. Então é a mesma coisa quando a gente volta para a Terra, é esse sofrimento também de ter que sentir essas vibrações grosseiras? Sem dúvida, disse Alexandre, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Então, sim, desde que a gente considere que realmente é deixar uma roupa pesada e partir. Então, não é fácil. É um processo, de novo, de desligamento. Então, a princípio, agora a gente está vendo Segismundo trabalhar a ligação com o corpo que ele vai receber. E no desencarne, na morte física, é o contrário. Tem que desligar desse corpo pesado para esse espírito alçar voo. Então, é um processo doloroso dos dois jeitos. Por isso que ele disse que sem dúvida, né? Reconheci, diz André Luiz, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que meu bondoso instrutor fixava atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado: então, Segismundo, está mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou: você deve estar muito satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade que você receberá. Sim, falou Segismundo arquejante, estou grato, mas amigos espirituais, não se esqueçam de mim com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, olhando para Alexandre, observou inquieto: tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se como um pai ao lado de Segismundo e disse-lhe com muita ternura: não asile o monstro do medo no coração. Essa frase a gente tem que anotar na porta da geladeira, em todo lugar. Não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares, as suas tristezas. Fale de tudo que te constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável, olha lá, gente, manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Isso vale para qualquer um de nós aqui na carne também. Então, quando a gente vem de lá para cá, olha o trabalho que os bons espíritos têm para que a gente mantenha o pensamento elevado. Nós estamos nos propondo de novo a voltar para fazer uma história diferente, para reescrever uma nova história, ajustando o nosso roteiro com Jesus. O propósito, quando a gente sai de lá, está muito claro. A espiritualidade nos ampara, nos ajuda. A gente fala que vai fazer diferente, que quer ser melhor, que quer que a centelha divina nossa brilhe, mas na hora que a gente está para ver, bate um medo.
E aí os bons espíritos falam isso. Ou nós estamos aqui passando por uma tempestade íntima, uma enfermidade, um problema muito grave, é a mesma coisa. E aí a espiritualidade fala isso para nós. Não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. A oportunidade é ímpar de estar voltando para a Terra. Quão difícil está hoje conseguir um corpinho físico. Aproveita a oportunidade. Então é isso que está sendo dito para ele. Mas eleve o pensamento. Então, se nós também estamos passando por uma dificuldade, além de não asilar o medo, nós devemos elevar o pensamento, manter o pensamento puro. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Edinho. Um beijo. Saudade também, viu, meu irmão? Continuando, o interlocutor Segismundo, nesse momento em que escuta Alexandre, ele deixa cair grossas lágrimas e conversou com esforço. Aí Segismundo fala para Alexandre, presta atenção. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tem em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora para voltar à Terra, para voltar à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Gente, essa fala de Segismundo tem uma profundidade que eu preciso trabalhar com vocês agora. Vamos fazer toda uma volta lá, porque até ontem, né, até a semana passada, na terça passada, nós falávamos de um Segismundo que em uma encarnação de passado, uma das reencarnações dele, justamente ele optou em fazer o quê? Escolhas equivocadas. Semeou pesadamente. E aí a gente observa que ele assassinou o amigo de caminhada, o Adelino, e a mulher ele desvirtuou a ponto dela cair num prostíbulo. Isso, gente, foi há séculos, há muito tempo. No plano espiritual, a gente está recordando que ele passou muito tempo no mundo inferior, com a consciência perturbada, desequilibrada por tudo que ele fez. Quando baixou esse arrependimento, então o que ele fez? Pediu perdão. Se arrependeu, pediu perdão para Adelino e para Raquel. Adelino e Raquel perdoaram. E Segismundo continuou no plano espiritual depois do perdão, trabalhando. Agora a gente descobriu uma coisa muito importante na fala dele, que até ontem nós não sabíamos. Ele não estava lá só esperando voltar para receber esse perdão vindo como filho daqueles que ele fez tanto mal, que foi algoz. Ele estava trabalhando no mundo espiritual. Os benfeitores espirituais permitiram que ele começasse uma obra lá no mundo espiritual. Então ele estava trabalhando, auxiliando. Mas sabe o que aconteceu? Ao contrário daquilo que a gente pensa aqui, que é Deus que vai apontar o dedo, ou um irmãozinho espiritual vai apontar o dedo e falar assim: ah, você fez, agora você vai ter que pagar. Você vai ter que voltar, você vai ter que corrigir, você vai ter que reparar, etc, etc, etc. Como se fosse um julgamento. Você parar o joio do trigo, esses vão para o céu, você está no inferno. Então, para você conseguir o céu, você vai precisar voltar. Não tem ninguém que vai falar isso para nós. Aqui é linda essa parte, porque é aqui que a gente vai aprender que quem nos cobra é a própria consciência. Por isso que a gente escuta tanto que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus falou isso muito claramente. Então é isso que Jesus estava querendo dizer, que quando nós, por escolhas nossas, pelo nosso livre-arbítrio, nos afastamos do Criador,
todas as nossas ações equivocadas repercutem como alto-falante de potência máxima na nossa consciência, dizendo que você fez não foi legal, que você fez não foi legal. E nos cobra tanto que quando a gente chega do outro lado, a gente continua buscando a nossa evolução, mas aquilo que a gente fez de errado grita na consciência, dizendo para nós: eu preciso corrigir aquilo que eu fiz. Porque que moral tenho eu agora para que nesse plano maior, no mundo espiritual, ensinar alguém que sofre dizendo que eu tenho condições de mostrar o caminho a alguém? É essa condição que Segismundo estava. Estava engendrando uma obra no plano espiritual, auxiliando necessitados, de repente, que estavam chegando da terra, tão equivocados como ele, tão perturbados como ele chegou. Então ele fala: como é que eu vou continuar ajudando aqui se eu tenho débitos de passado a reparar e a minha consciência me cobra? Foi por isso que ele pediu uma nova chance na terra, juntos com aqueles espíritos que ele fez tanto mal outrora. Porque a própria consciência grita que nós temos que fazer diferente. Que a gente precisa desfazer os nós e transformá-los em laços. Olha que coisa linda! E é aqui que a gente vai entender, então, essa fala. E enquanto Alexandre e os demais amigos acompanhavam Segismundo em silêncio, ele continuava falando. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual, diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Olha aí a fala dele, que linda. Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo dolorosas chagas em virtude do passado cruel. Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino vieram para a terra primeiro, se encontraram, casaram. Quando eles voltaram, eles prometeram-me amparo fraternal. E estou certo de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Segismundo, não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. O que você fez aqui, deixa aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Então, o que ele está dizendo? O que você começou aqui, como ela é embasada, tem as suas bases nas leis de Deus, elas vão conseguir, porque o bem segue por si mesmo. Quando você voltar, vai reencontrar a obra que começou e poderá, se voltar exitoso, sentir a colheita dos bons frutos, porque poderá de novo estar aqui entre nós. Olha que coisa mais linda que ele fala. E ele continua dizendo, Alexandre, somente o mal está condenado à destruição. Somente o mal está condenado à destruição. E apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Então é aquela história, né? O mal está condenado à destruição e o erro à retificação, à corrigenda. Não tem jeito, errou, volta e faz diferente. Nós mesmos vamos nos cobrar assim. E é isso que está sendo falado, olha. Esteja, portanto, Segismundo, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. Então, Alexandre está dizendo, que bom que a tua consciência grita por isso. Foi muito bem lembrado. O resgate, olha isso, gente, o resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante.
Então, às vezes, a gente olha agora as nossas dificuldades na carne, as montanhas de situações que nos aparecem, que a gente parece não ver luz no fim do túnel, e às vezes a gente reclama, maldiz a Deus, pergunta por que comigo, e aqui a gente vê então que há toda uma razão de ser, porque na maioria das vezes nós pedimos para que fosse assim, para que a gente conseguisse voltar para casa um pouco melhor do que a que chegamos. Por isso que Alexandre fala para Segismundo, persevere no seu propósito. Essa é uma frase que também tem que ir para a geladeira, para a gente se alimentar diariamente. Persevere no seu propósito. Todos os dias, quando você olhar para essa frase, se questione, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito dessa minha existência? Além de me consumir pelo trabalho e pela correria diária que a matéria exige. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? O propósito divino, ele é maravilhoso. É sempre a ideia da gente acender a nossa luz, para que ela brilhe, porque nós somos centelha divina. A nossa essência é divina, vós sois deuses. Então, qual é o nosso propósito? A gente tem que perseverar nele. Tá difícil? Será que essa dificuldade não fomos nós mesmos quem pedimos? E hoje a gente quer largar o fardo porque a gente quer caminhar leve, lindo e solto? Mas quando a gente lembra da essência e do propósito, será que não dá para enxergar diferente? Será que não dá um novo respiro? Será que não dá para a gente se recordar de Jesus e buscá-lo para que o fardo seja leve? Então, persevere no seu propósito. Valer-se da escola, valer-se da existência na Terra, aqui no planeta escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, porque tudo que nos acontece tem um grande benefício aqui. Representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Essa fala também vale a pena a gente guardar nos recônditos da alma. Como é necessário isso aqui. Todos os dias nós temos que lavar a mente nas águas vivas dessa confiança em Deus para caminhar. Como é importante nutrir a alma, nutrir o espírito. Para a nova existência, então nós que já estamos nela, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades nesse plano. Então, assim, não se prenda ao que a gente vive aqui, até pelas benfeitorias que você já trabalhou para si mesmo. Persistir em semelhantes estados d'alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Olha que alerta ele está dizendo. Quando o espírito não se prepara convenientemente o pensamento para voltar, e ele reluta para ficar no plano espiritual pelas conquistas que já teve, né, pelo medo de voltar, o que acontece? Ele que contribui para a formação daquele feto e daquele novo corpo através do perispírito, e a gente vai entender isso, nós vamos entender como é que é esse transporte, essa ligação do espírito no perispírito para o corpo de carne e osso. Aí vocês vão ver como é que a ligação é mental, tudo pela mente. Processo magnético de auxílio dos benfeitores, mas sobretudo a mente de quem vai reencarnar
tem que se ligar muito à terra para querer voltar, porque senão o corpinho que está sendo produzido no ventre materno não sobrevive. É isso que está sendo dito aqui. Por isso que Segismundo está sendo chamado a atenção para não se prender a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência. Veja que fala, hein? Mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Quem está voltando que não tem algo a reparar? Então é uma fala bonita também, né? Para dizer a todos que todos nós que aqui estamos não somos a perfeição encarnada, temos muito a melhorar ainda. Muito interessante essa fala também. E também nos dá aí uma certeza de que esse mundo é uma escola. É o planeta considerado planeta escola, considerado a UPA do Cristo, o Hospital de Jesus. Então aqui estão todos os doentes. E se a gente se enxergar assim, fica muito mais fácil ter um olhar empático, sabe? Se colocar no lugar do outro, porque nós também um dia vamos precisar da misericórdia do outro e da misericórdia divina. Então é isso que nós estamos ouvindo aqui, né? Segismundo, ao escutar tudo isso, fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não temo. Então, mesmo ele recebendo esse vigor, Alexandre ainda continua dizendo, não perturbe esse momento, que é tão importante, é um trabalho divino. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a respeitoso, em sinal de reconhecimento. Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia. E ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. Então veja, gente, a célula ovo já estava formado no ventre materno. Mas Segismundo, espírito, precisava agora estar ligado àquele corpinho que vai começar a ser produzido. Célula a célula se dividindo, todo aquele trabalho que acontece, né? Que é lindo, é uma máquina perfeita, esse corpo que nós habitamos, temporariamente habitamos, é um veículo maravilhoso, que nós ainda na Terra somos incapazes de produzir com essa eficácia que Deus criou tão, né? Perfeito. E aí a gente percebe que a célula está lá, trabalhando. Já tem a união do óvulo com o espermatozoide, o corpinho começou a ser produzido, mas o espírito ainda não se ligou àquele corpo. E para aquele corpo ter um molde que foi desenhado lá em cima, o que precisa? Vocês lembram que eu falei para vocês que o espírito é energia, centelha divina. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é um velhinho, não tem corpo de carne e osso. Então a gente sabe que Deus
É energia. A gente não consegue dimensionar nem entender. Tanto que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. Então veja que se nós somos filhos criados por Ele, temos Jesus como irmão, que já é um espírito puro, é luz, pura luz. Então quando Jesus falou que brilhe vossa luz, Ele está dizendo que o espírito é luz. Então se o espírito é luz e a tendência é que a gente acenda essa luz interior, então nós precisamos de um corpo para sermos enxergados. Então, quando a pessoa diz que viu um espírito, ela está vendo o perispírito, na verdade. Ela está vendo o primeiro corpinho que o espírito usa para ser notado. Esse corpo é chamado de perispírito. E se a Tereza está aí do outro lado, ela sabe, quando a gente fala, né, de toda a parte da biologia, aí, perisperma, né, tem todos os nomes aí da biologia, que fala desse envoltório, primeiro envoltório sutil de uma semente, né? Quando a gente olha a semente, que a gente pensa que ali dentro se concentra a vida, o envoltório dessa semente é o que a gente chama de perispírito. Então nós somos espírito, o perispírito é exatamente esse primeiro envoltório, essa primeira roupa que o espírito usa. Ela não é grosseira como essa de carne e osso, mas ela ainda é matéria, uma matéria mais sutil. Por isso que a gente fala que o perispírito, ele é semimaterial. Semimaterial. Ele é fluídico. Não é tão pesado quanto esse corpo aqui que todo mundo pode tocar e sentir. Tá bom? Então, por ser semimaterial, é o primeiro a ser criado para o espírito. A primeira roupinha. Dessa roupinha chamada perispírito que se cria o corpo de carne e osso. E como é que esse perispírito se liga molécula a molécula na célula ovo a ponto dela ser uma cópia perfeita do perispírito? Aí que a gente vai adentrar agora na parte desse entendimento. Através do passe dos espíritos, da transfusão de energias dos benfeitores espirituais para o perispírito desse irmão Segismundo, e da mentalização do Segismundo. Agora ele vai trabalhar a mente, porque o perispírito, ele é plástico, ele é flexível, ele toma a forma que o espírito quiser. Então eu vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa diz assim, eu vejo o espírito de uma maneira muito clara, eu estou numa reunião, eu estou num lugar, eu vejo os espíritos como eu estou vendo a Rose, estou vendo a Tereza, estou vendo a Eliana, estou vendo todo mundo aí do outro lado, a Zezé. Então eu vejo muito nítido. Então você vê o que o espírito quer mostrar, você não vê o que você quer ver. Você vê o que o espírito mostra para você. Então às vezes nós temos um monte de espíritos ao nosso redor, eu estou vendo um, mas os outros talvez pelo padrão vibratório eu não consegui ver. Ou porque não era interessante, ele não se mostrou. E às vezes o que eu estou vendo nem sempre é o que eu estou vendo. Porque o perispírito, ele é uma roupa que tem uma plasticidade muito grande. Ele se transforma de acordo com a mente do espírito. Ah, então pode ser que um espírito se apareça na forma de Jesus? Pode acontecer? Pode. O espírito pode usar uma aparência semelhante àquela que a gente tem da imagem do Cristo? Pode. Ah, ele pode usar uma forma parecida com Maria Santíssima? Pode. Ah, então é uma roupa que se transforma de acordo com a mente? É essa plasticidade que você está querendo dizer? Sim. Então nem sempre que você está vendo é o que você está vendo. Olha que interessante isso também. É uma roupa moldada pela mente do espírito. Então quando o espírito vai reencarnar, então vamos dizer que Segismundo é um homem. O perispírito dele está naquela essência daquele homem que teve a última encarnação, vamos dizer um homem de 40 e poucos anos. Mas agora, para ele se ligar à célula ovo, ele vai ter que trabalhar a sua mente para aquela imagem do desenho, para voltar a ser um feto. Então ele vai trabalhar a imagem da criança, do jeito que foi desenhado no mundo espiritual. Ele vai começar a pensar naquela imagem da criança, na imagem do feto, como é que é, lembrar os desenhos que foram feitos, e ele vai se mentalizando naquele feto. O pensamento toma forma.
tanto desse lado como do outro. Só que do outro, inclusive o perispírito se transforma muito através disso. E aí ele começa a mentalizar a forma dele fetal e aí vai modificando aquele perispírito, tomando a mesma forma daquele serzinho que está sendo formado fisicamente lá. A ponto que a mente dele vai se esquecendo de tudo que ele vivenciou no mundo espiritual, inclusive as conexões mentais e intelectuais que ele já tem, para que ele possa voltar àquela fase de bebezinho, nascituro mesmo, aquele que vai ser alguém. Então, olha que interessante. Não, Li, tem muita coisa aí, né? Na verdade, quando ela pergunta assim, quando a mulher toma a pílula do dia seguinte, não está abortando, o espírito não está ligado ainda, cada reencarnação é uma história diferente, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo que já tinha uma ideia. E qual era a ideia? Não importa que não está ligado ali, mas o espírito já está na casa, ó. Você concorda comigo? Ele só não está ligado ao corpinho, mas ele já não estava na casa faz tempo, sabendo que ele iria reencarnar, já estava tendo conversa com os pais fora do corpo. Você está lembrada disso? Então, de certa forma, você concorda que é um aborto, sim? Porque embora não tenha ligação direta, o espírito está dentro da casa já sabendo que aqueles serão seus pais. E como é que ele fica quando a pessoa não quer recebê-lo, né? Então vamos pensar um pouco nisso. É uma situação delicada, né? Cada caso é um caso, mas nós temos que ver o que está por trás, porque nem toda, vamos dizer assim, nem toda gravidez vai ter um espírito ligado, porque vai ter algumas gravidez que foram preparados o corpo apenas para os pais passarem por uma aprovação. De passado, alguma coisa que precisa resgatar, que precisa reter, então acontece ali, tá? Mas cada caso é um caso, eu não posso falar que isso aqui é uma regra para todos. Tomou a pílula no dia seguinte, então pode tomar tranquilo porque não tinha espírito ligado. Pode não ter ligado diretamente para continuar fazendo o modelo, mas o espírito já estava ali na casa, já tinha essa ligação faz tempo. Você tá vendo porque cada caso é um caso? Deu para entender o que eu tô falando? Se não entenderam, vocês vão me falando aí, vão perguntando e a gente vai discutindo, que eu acho que isso é muito interessante, tá bom? Mas eu quero que você entenda que não dá para generalizar, como da mesma maneira não dá para generalizar que todas as reencarnações são iguais a de Segismundo, com essa coisa de que ele pediu, de que ele já tem uma consciência. Tem gente que não tem consciência, não está nem preparado. Deu para entender, Li? Coloca aí se você entendeu. Ou alguém que não entendeu, queira discordar, a gente pode conversar também sobre isso, né? Que é bem interessante. Bom, pessoal, então continuando, aqui vocês viram então que quando os bons espíritos, os chamados de construtores, que são aqueles que começam a unir o perispírito ao físico lá, a célula ovo, eles começaram a dar o passe em Segismundo, diz o nosso querido André Luiz que Segismundo começou a modificar, que até o olhar dele parecia estar em outro lugar, em outros domínios. Tornava-se vago, sabe, menos lúcido, parecia que ele não estava mais ali. A certa altura, Alexandre falou a André Luiz com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Então veja, ele está chamando a atenção de Segismundo. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Então ali mesmo sendo feito esse trabalho, Segismundo tem que focar naquilo que ele tem que ajudar. Ele tem que mentalizar a sua forma fetal. Aí diz o nosso querido André Luiz: tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, diz Alexandre, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre.
Lembre-se da organização fetal. Então, mentaliza um feto agora. Faça-se pequenino. Pensa que você está daquele tamanho. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Tá vendo só? E olha ali que interessante. Vocês viram que houve a união carnal, né? Ou união de qualidades no sentido espiritual. Em seguida já se formou a célula ovo. Vocês sabem que poucas horas depois, né? O espermatozoide faz todo um caminho, chega ao óvulo e fecunda. A partir do momento da fecundação, você viu que o espírito já está ligado e não tem nem o feto lá ainda, hein? As células estão se dividindo. Você percebeu também que a ligação já é quase que imediata? Por quê? Porque o espírito já foi trazido ali, já tem todo um caminhar. Então isso também é interessante. Não foi uma coisa assim que demorou séculos para trazer. Tá uma célula ovo e o espírito já está ali mentalizando a sua forma como feto. Lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, cada um de nós torna a vida do berço para aprendermos a sermos homens e mulheres de bem. Tá vendo? Espíritos bons. Compreendi, diz André Luiz, que Segismundo precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Então, com o passe magnético, né? Magnetismo dos espíritos, mais a mentalização de Segismundo, o perispírito dele foi tomando a forma de um feto. Estão vendo só? Então, a célula ovo tá lá, começando o trabalho, mas o feto é o perispírito primeiro para depois se ligar lá e passar tudo bonitinho para continuar o trabalho e o propósito, né? A operação, diz André Luiz, todo esse trabalho não foi curto nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse, olha só, se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Então, quer dizer, a mente dele já estava como se adormecendo também. O fenômeno espantava-me, diz André Luiz, e não pude conter as interrogações que se me represavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo, antes da penetração na câmara conjugal, antes de irem lá para o quarto onde o casal estava descansando, né? Acerquei-me do prestimoso Alexandre, que me percebeu em um relance a curiosidade. E aí, Alexandre vai responder para André Luiz, porque segundo Alexandre, né, já percebeu que André Luiz tem todo esse espírito de pesquisa. E aí André Luiz perguntou para Alexandre: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Não imaginava que fosse assim. Para mim, aconteceu o ato sexual, é uma coisa completamente orgânica, física, e os espíritos não têm nada a ver com isso, né? Aí Alexandre responde: o trabalho enobrecedor está em toda parte. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na terra o sentido divino da verdadeira religião. Olha que resposta! O trabalho nobre que nos faz evoluir espiritualmente está em toda parte, na terra e fora dela. Aquela ideia que as pessoas passaram na terra ser a religião, ociosidade quando se chega do lado de cá, é totalmente errada e colocou um véu, uma escuridão sobre os olhos das pessoas. Por isso que muitas delas acham que vão chegar do outro lado e vão ficar ouvindo os anjos tocarem harpa, sentado ao lado do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Olhando Deus apontar, você vem para cá, você vai para o inferno. Não é assim.
A fala dele aqui é maravilhosa, né, gente? E para encerrar a nossa noite de hoje, porque já deu tempo, né? Passa muito rápido. Ele fez uma pausa e disse: quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A doença mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, liberando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que depois de algumas semanas de leito se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Tá vendo? Ó, falou da plasticidade do perispírito. O corpo físico, o que ele está dizendo aqui? Embora o corpo físico não tenha a mesma plasticidade do perispírito, quando a gente vê uma pessoa próxima ao desencarne, ela não modifica a aparência? O peso, às vezes o tamanho, a gente não observa isso no final, quando a gente está prestes a deixar o corpo? Com o passar do tempo, as células vão morrendo e tudo em nós vai se modificando. É um abandono mesmo, como a lagarta deixa o casulo, é assim que a gente faz quando tem que voltar, para deixar essa matéria densa que é o corpo de carne e osso. Quando a gente olha alguém que está para partir, a gente olha o semblante dela, se transforma muito. Já é diferente. Quantas pessoas, às vezes eu falo assim, elas me mostram, olha a fotografia dele um mês antes de partir, já estava diferente. O semblante era diferente. Então, se há esse trabalho para deixar o corpo físico e a gente voltar com a forma perispiritual, da mesma maneira tem todo um trabalho para a gente vir. Do berço ao túmulo, os sacrifícios são enormes. Por isso que a criança chora ao chegar. E chora tanto, né? Exatamente por isso. E é por isso que acontece também do lado de lá o choro para voltar para cá. Exatamente por isso, né, Márcia? Um beijo no seu coração, um beijo, Ana Lopes. Gente, então, hoje no nosso estudo, nós estamos tendo uma pequena noção de como é feito esse trabalho de ligação do perispírito para a criação do modelo de carne e osso que nós temos. Então, na semana que vem, que será dia 22, será o nosso último estudo de 2020, porque depois entra o período de Natal, de Ano Novo, e a gente vai dar uma paradinha até passar o Ano Novo e depois nós voltamos, tá bem? Então, não percam na semana que vem o nosso último encontro de 2020 e aí voltaremos em 2021 para continuar esse estudo maravilhoso. Então, na semana que vem a gente fecha essa ideia da reencarnação de Segismundo, tá bom? Então, nesse momento, vamos agradecer a Jesus, agradecer essa oportunidade, agradecer aos bons espíritos, aos nossos mentores e pedir ao nosso Mestre que nos dê sempre bom ânimo, a fé que não se abala, a coragem, essa consciência do espírito que somos no corpo em que habitamos, para que possamos ter uma semana de aprendizado, para que possamos perseverar nos nossos propósitos. É isso que devemos fazer, perseverar, sempre, sempre compreendendo que todas as mazelas que nós sofremos hoje, todas as montanhas que nós enfrentamos hoje, sempre terá uma luz no fim do túnel e um grupo de benfeitores que estão vibrando e auxiliando, colocando a mão na massa, para que a nossa estadia aqui seja a melhor possível. Então, de todo o mal, sempre se retira um bem. Gratidão, Maura, paz e bem para você, viu? Beijo no coração. Que Jesus abençoe todos vocês e aqueles que quiserem e puderem, compartilhem para que chegue essa informação a mais pessoas, porque se cada um tiver a noção da grandiosidade que é estar aqui, nessa existência corpórea, talvez pensem duas vezes na hora dos seus problemas, dos seus dramas, qual é o propósito.
e perseverem, busquem auxílio e busquem caminhar suportados pelos trabalhadores abnegados do Cristo. Boa noite, beijo, fiquem com Deus, gratidão.